Olá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o sábado do Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento o dia semanal de guarda era o sétimo dia. E nós sabemos também que na atualidade somente dois grupos, pelo menos que eu conheço, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aí, mas eu só conheço dois grupos que continuam guardando o sétimo dia, que é a Igreja Adventista e a Batista do Sétimo Dia. O restante da cristandade ou guarda o domingo ou não guarda dia nenhum. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O Novo Testamento, a Nova Aliança, valida a guarda do sétimo dia ou não? Então, será que na Nova Aliança o sétimo dia continua sendo o dia de guarda? E eu quero explicar para vocês que a continuidade da guarda do sétimo dia está fundamentada em dois erros. O primeiro erro está no nome sábado, na palavra sábado. Então, o primeiro erro é associar a palavra sábado com o sétimo dia, como se sábado fosse o nome do sétimo dia. E na Bíblia, os dias da semana não tem nome. É primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia. No nosso calendário, os dias da semana ganharam nomes: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas na Bíblia não. E não é verdade que o sábado sempre era no sétimo dia. Por exemplo, se você ler Levítico, capítulo 23, do versículo 9 ao versículo 23, onde fala da festa das primícias e da festa de Pentecostes. A festa das primícias era uma celebração que apontava para a ressurreição de Cristo. E a festa de Pentecostes apontava para o derramamento do Espírito Santo. Ambos aconteciam no domingo. E ambos eram chamados de sábados. Veja, na festa das primícias, o domingo era chamado de sábado. Também na festa de Pentecostes, o domingo era chamado de sábado. Eram dias de santa convocação, que era culto público e tinha que ser guardado. Esses dias não podia trabalhar. Também, por exemplo, no ano sabático, o ano todo, todos os dias era sábado. O ano do jubileu também, Levítico 25, todos os dias do ano eram sábados. Então não é verdade que sábado sempre está associado ao sétimo dia. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro diz respeito ao fato de ter que... Porque os adventistas precisam encontrar base bíblica, não é? No Novo Testamento para a continuidade da guarda do sábado, do sétimo dia. Não do sábado, né? Mas do sétimo dia. Eu creio na continuidade da guarda do sábado, mas não no sétimo dia. Eu creio na continuidade da guarda do sábado no primeiro dia, no domingo, tá certo? Como o dia da ressurreição de Cristo, como era celebrado no Antigo Testamento. A ressurreição de Cristo sempre foi celebrada no domingo, no primeiro dia após o sábado. Bom, então, eles precisam encontrar base para provar que o sétimo dia continua sendo o dia de guarda. E aí, se você perguntar para um adventista, por exemplo, me mostra um texto da Bíblia que prova que no Novo Testamento o sétimo dia continua sendo o dia de guarda. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão mostrar para você textos que mostram pessoas, até mesmo o Senhor Jesus, guardando o sétimo dia antes da ressurreição. E aqui está o segundo erro. O segundo erro tem a ver com
o momento em que a nova aliança entra em vigor. Por exemplo, se eu perguntar para você, quando é que a nova aliança entra em vigor? Poucas pessoas sabem que a nova aliança ela entra em vigor a partir da ressurreição de Cristo. Ou seja, tudo que acontece antes da ressurreição de Cristo é velha aliança ainda. Então, por exemplo, se eu quero uma base bíblica para provar que o sétimo dia continua sendo um dia de guarda, eu tenho que mostrar uma base bíblica depois da ressurreição de Cristo, não antes. É óbvio que Cristo guardou o sétimo dia. Ele tinha que guardar. Mas não foi só o sétimo dia que ele guardou. Ele foi circuncidado, ele se apresentou com 12 anos lá no templo, ao sacerdote. A mãe dele ofereceu sacrifícios concernente à lei de Moisés, a, devido à apresentação dele. Por exemplo, olha, uma coisa curiosa. No capítulo 8 de Mateus, do versículo 1 ao 4, o Senhor Jesus cura um leproso. E ao curá-lo, olha o que ele manda o leproso fazer. Aliás, ao curá-lo, ele manda o leproso. Eu ia virar a câmera aqui, mas não deu. Ele manda o leproso se apresentar ao sacerdote lá no templo e oferecer a oferta para servir de testemunho ao povo. E ele diz que para ele fazer isso como Moisés havia ordenado. Você acha que a gente deveria continuar fazendo isso hoje? Foi Jesus que mandou fazer isso. Sabe? Eu tenho que fazer isso hoje, ir lá no templo de Jerusalém, apresentar sacrifícios para validar uma cura. O Senhor Jesus mandou ele fazer isso porque ainda era a velha aliança que estava em vigor, ele tinha que mandar fazer isso. Por exemplo, João Batista, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento, não da Nova Aliança, mas da Velha Aliança, ele é o último dos profetas. Então, tudo que acontece antes da ressurreição é Velha Aliança ainda. Então, nenhum texto antes da ressurreição serve de base para a continuidade da guarda do sétimo dia na Nova Aliança. Por que não serve? Porque antes da ressurreição é a Velha Aliança. Um desafio para você que é adventista, que até hoje eu não encontrei um adventista que faça isso. Me mostre um texto, só um versículo, do Senhor Jesus guardando o sétimo dia após, olha só, após a ressurreição dele. Vou fazer um desafio melhor ainda. Me mostre um único texto da igreja, olha só, da igreja, reunida para culto, para a celebração dos sacramentos, batismo e santa ceia, e para coletas financeiras no sétimo dia, porque no Antigo Testamento o dia de culto semanal era no sétimo dia. E dízimos e ofertas eram parte do culto a Deus e tinham que ser dado no sétimo dia lá no templo de Deus. Então, assim, se a guarda do sétimo dia continua no Novo Testamento, então a igreja deve estar reunida para culto em algum texto no sétimo dia, na Nova Aliança, após a ressurreição. Existe esse texto? Uma coisa interessante, né? Porque assim, não existe essa base bíblica. Após a ressurreição, não. Você pode encontrar base bíblica para a guarda do sétimo dia antes da ressurreição, não após. Mas, por exemplo, o pastor Leandro Quadros, que é um homem que eu considero muito inteligente, tá? Mas discordo dele, claro, né? Ele usa esse texto de Atos 17, versículo 2, dizendo que Paulo, segundo o seu costume, foi para a sinagoga e ele diz assim, que a expressão segundo o seu costume quer dizer que era uma coisa voluntária dele, algo espontâneo. Isso não é problema nenhum. Mas veja, Paulo não estava num culto aqui com eles, em comunhão. Eu acho isso uma heresia muito grave, dizer que Paulo estava cultuando a Deus com aqueles que estavam negando a ele. Sabe? Que Paulo estava adorando a Deus junto com pessoas que rejeitavam o Salvador.
Isso aí é muito estranho, né? Você não vai encontrar base bíblica em lugar nenhum para isso. Tem um outro texto que eu não sei onde está agora, que fala. é, tá, no capítulo aqui 16 de Atos, né, que fala da conversão de Lídia, a partir do versículo 11 até o versículo 15, e diz que ali havia um lugar de oração, e Paulo foi ali. Ah, é outro erro interpretativo dos adventistas usar esse texto, porque ali não haviam crentes ali. Inclusive, Lídia foi convertida por Deus ali. Ela não era convertida, ela era uma pessoa que tinha a inclinação para o judaísmo, não para Cristo. Ela passou a crer em Cristo quando Paulo foi ali e pregou o evangelho para ela. Então, esse argumento de que Paulo estaria cultuando a Deus em comunhão com incrédulos, com pessoas que estavam negando Jesus, isso é um erro grave. Para mim é um erro muito grave. Não é? Então isso não é uma base bíblica sólida, tá certo? Agora, se você pegar os textos em que Cristo aparece após a sua ressurreição, por exemplo, Mateus capítulo 20, Mateus, desculpa, não Mateus, João capítulo 20, e qual foi o dia que o Senhor Jesus apareceu para os apóstolos? Todos os dias era no domingo, no primeiro dia da semana, no dia da sua ressurreição. Foi nesse dia que ele comissionou eles a pregar o evangelho. O encontro dele, o encontro pactual com seus discípulos, sempre se deu no domingo. E uma coisa curiosa que eu quero que você preste muita atenção, tá? Que os adventistas não gostam de falar isso. Mas na nossa tradução, embora apareça a expressão primeiro dia da semana, no grego não é primeiro dia da semana, é primeiro sábado. A ideia é reportar as primícias, a festa das primícias. O primeiro dia da semana é dedicado a Deus. Nós começamos a semana adorando a Deus. Então, no grego, todas as vezes que você vê aparecer a palavra primeiro dia da semana, no grego é primeiro sábado. Primeiro sábado, tá? Por isso que eu digo que eu sou sabatista, não do sétimo dia, mas do primeiro dia. E é errado dizer que sabatista é só quem guarda o sétimo dia. Não. Sabatista é quem crê na continuidade do princípio sabático. Então eu sou sabatista e eu guardo o sábado no primeiro dia da semana, que foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou e consumou a obra da redenção. Tá certo? Então, por exemplo, tem base bíblica para a igreja reunida, porque para a igreja reunida no sétimo dia não tem. Mas tem para a igreja reunida no primeiro dia da semana, no primeiro sábado, para culto, para exposição da palavra, celebração de ceia? Tem. Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, que no grego é primeiro sábado, né? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, celebração da ceia, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aqui está vendo uma descrição de um culto em que houve exposição da palavra e celebração da Santa Ceia. Em 1 Coríntios, eu estou aqui correndo para tentar fazer o vídeo ficar curto, né? Eu falo demais. 1 Coríntios capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo vai regular a coleta de ofertas. E que dia que isso acontecia? Veja. Quanto à coleta aos santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Observe o seguinte. Essa carta aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, mas ele está dizendo que essa regra, porque aqui ele está estabelecendo uma regra, ele está regulando a coleta de ofertas que estava sendo estava havendo estavam colhendo ofertas para ajudar os pobres lá de Jerusalém, né? Mas olha, ele está dizendo, façam isso igual eu ordenei nas igrejas da Galácia. Então, Galácia,
Não era uma igreja. Veja que ele fala igrejas no plural, então não era uma igreja. Galácia não era uma cidade. Galácia era uma região que tinha várias cidades e lá haviam várias igrejas. Por exemplo, você pode dizer que não só 1 Coríntios, mas 1 e 2 Tessalonicense, porque a igreja de Tessalônica ficava na Galácia. Né? Então, 1 e 2 Tessalonicense também seguia essa mesma regra, porque Paulo está dizendo que ele ordenou essa mesma regra para as igrejas da Galácia, todas as igrejas da Galácia. Gálatas também, né? Nós podemos também inferir daqui que ele ordenou isso também na igreja aos Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, que eram igrejas da Galácia, tá bom? Então, ele está estabelecendo aqui uma regra quanto à contribuição financeira na igreja. Que dia deveria ser feito isso? Ele fala, no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? E, como eu disse, no grego é no primeiro sábado, tá certo? No primeiro sábado, cada um de vós ponha de parte, e ele está aqui trazendo aquela ideia do Antigo Testamento, né? Que a oferta deveria ser preparada em casa, não deixar de ser para ser preparado na igreja em cima da hora, mas se precavenham, né? Então, eu nem sei se eu falei a palavra certa, né? Precavenho, mas punha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então aqui ele está estabelecendo uma regra. Que regra? Um dia específico e assim, mais uma coisa curiosa aqui nesse texto. Quando ele fala aqui no primeiro dia da semana, que no grego eu falei que é o primeiro sábado, ele não está dizendo que seja um único dia, uma única vez. Ele está dizendo assim, olha, a cada primeiro sábado. Essa é a tradução literal do texto aqui, tá? A cada primeiro sábado. Ou seja, todos os primeiros sábados, todos os domingos, vocês juntem em casa o dinheiro e tragam para o culto e aqui façam essas contribuições financeiras. E eu quero que vocês façam do jeito que eu ordenei lá nas igrejas da Galácia. Né? Todas as igrejas da Galácia, Paulo ordenou a mesma regra. Isso é uma regra, isso não é uma opção. Então, tem base bíblica para a igreja reunida para culto, celebra suas atividades no domingo? Tem. Eu mostrei algumas aqui, mas tem outras. Eu não quero fazer o vídeo ficar muito longo, mas tem. Agora, um desafio para você que é adventista que está me ouvindo aí. Me mostre um único versículo. Só um, mas corretamente interpretado. Não distorcendo o texto, não tirando o teu versículo do contexto. Da igreja reunida para culto. Para qualquer uma das suas atividades, que seja própria de uma igreja, que não seja Paulo nas viagens missionárias evangelizando o judeu, cumprindo a ordem do Senhor Jesus, quando ele disse, olha, todo lugar que você chegar, procure judeus para evangelizar. Vão primeiro à casa perdida dos filhos de Israel. Então, todos os apóstolos, inclusive Paulo, quando eles estavam evangelizando em suas viagens missionárias, sempre eles procuravam uma sinagoga para pregar o evangelho, sempre. Mas eles nunca iam para lá para estar em comunhão com aqueles incrédulos que estavam negando o Senhor Jesus. Então, quando eu falo base bíblica, eu quero que você me mostre da igreja, a igreja, os redimidos. A igreja adorando a Deus no sétimo dia, como era comum no Antigo Testamento. Me mostre. Ou ela fazendo qualquer atividade própria da igreja. Me mostra um versículo. Ou o Senhor Jesus guardando o sétimo dia após a sua ressurreição. Que antes tem, claro, né? Mas após a ressurreição. E uma coisa interessante, em Colossenses 2, do versículo 14 ao versículo 16, ali fala uma coisa interessante, que os sábados eram sombras da realidade que Cristo traria na sua vinda. E veja, eu sei que os adventistas gostam de negar que esses sábados aí é uma referência ao sábado semanal, mas um dos maiores estudiosos da igreja adventista, Dr. Paroski, ele já disse que os sábados ali ele é semanal.
E se ele está dizendo isso, então ele está reconhecendo que o que Paulo está dizendo ali, que os sábados semanais todos, eles eram sombras que ficaram para trás. Quem quer continuar guardando o sétimo dia, está na sombra ainda. Ainda não chegou à realidade. A realidade é o primeiro dia da semana, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Inclusive, o sábado não é o memorial da criação, como os adventistas dizem, é o memorial da redenção. Se você pegar Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, você vai perceber uma diferença na guarda do sábado. Você vai ver que em Deuteronômio, em Êxodo é feita uma referência à criação, mas em Deuteronômio não. É feita uma referência à redenção, um memorial da redenção. E quando foi que Cristo consumou a obra da redenção? Quando foi que ele descansou da obra da redenção? Foi no primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou. E ali ele concluiu toda a obra da redenção. E no Antigo Testamento, que dia os judeus celebravam a ressurreição de Cristo? Na festa das primícias, no primeiro dia da semana, no domingo. Então quem está errado não é quem continua guardando o domingo como celebração do dia da ressurreição, igual os judeus faziam. É quem quer celebrar a ressurreição no sétimo dia. Então tá aí um desafio para você. Né? Eu vi um pastor chamado, eu acho que é Ayrton, ou Ailton, uma coisa assim, não sei bem, fazer um desafio para a igreja hoje, porque os adventistas se consideram a igreja verdadeira, a única, né? Ele desafiou a alguém mostrar para ele qual doutrina bíblica adventista não sustenta e se eles tinham alguma doutrina que não era bíblica. O juízo investigativo é uma heresia. Não tem na Bíblia ninguém nunca na história creu nisso, nunca. E nem hoje. E tá aí um desafio para todos os pastores adventistas, todos os adventistas me mostrar um textozinho, um único versículo corretamente interpretado dentro do seu contexto e corretamente entendido dentro da história da redenção, da igreja cultuando a Deus no sétimo dia ou realizando qualquer atividade própria da igreja após, olha o que eu estou pedindo, após a ressurreição. Você não encontra. Se tiver, me mostra aí. Agora você encontra a igreja fazendo isso no primeiro dia da semana, o primeiro sábado. Deus te abençoe.